Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos agora dando continuidade ao estudo do contrato de doação, tá bom? Neste vídeo, nós vamos começar a estudar as diversas modalidades de doação que existem, tá bom? Então, sem delongas, vamos iniciar aí o nosso compartilhamento. Pronto, modalidades de doação. Então, a partir de agora, a gente vai estudar cada espécie de doação e, claro, as suas peculiaridades, né? As suas regras, os seus efeitos, enfim, vamos analisar aí uma por uma. Nós vamos começar com a doação remuneratória, que está prevista no artigo 540 do Código. Como o próprio nome já sugere, né, já dá aí a entender alguma coisa, na doação remuneratória, o doador ele vai, como o nome indica, remunerar o donatário por alguma coisa que o donatário fez. Então, aqui na doação remuneratória, nós não vamos ter exatamente aquela doação clássica, né, aquela doação pura e simples, por assim dizer. Porque a ideia da doação remuneratória é remunerar, é recompensar, de certa forma, o donatário por alguma coisa que ele fez. Tá bom? O artigo fala: a doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade. Como não o perde a doação remuneratória ou agravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. O artigo 540, ele traz duas espécies de doação, duas modalidades. Nesse ponto, nós vamos falar da doação remuneratória, tá? Essa segunda aqui, tá bom? Veja, na doação remuneratória, o doador, ele é tomado por um sentimento de gratidão pelo donatário. Então, o donatário prestou um serviço ao doador e o doador, em agradecimento a esse serviço prestado, resolve fazer a doação. Daí o nome, doação remuneratória, porque a ideia é remunerar o donatário, uma remuneração ao donatário por uma prestação de serviços. Então, o donatário prestou um serviço ao doador e o doador, agradecido, faz a doação. Um exemplo aí clássico que nós podemos citar seria do médico que faz uma cirurgia e salva a vida de uma criança. E aí, o pai dessa criança, muito agradecido, resolve então doar para o médico um carro, em agradecimento a ele ter salvo a vida do seu filho. Então, isso seria um exemplo de doação remuneratória. Note que na doação remuneratória não existe obrigação civil de pagar. O doador não é obrigado a fazer essa doação. O doador não é obrigado a remunerar o donatário. Ele faz isso porque ele está tomado por um sentimento de gratidão. Então, o doador, ele sente que tem o dever moral de remunerar o donatário. Mas nós estamos aqui no campo da moral, não de uma obrigação civil, onde existe aquele dever, aquela obrigação de pagar, né? E o donatário poderia até mesmo exigir esse pagamento. Não, porque se for este o caso, então nós estamos fora do campo da doação. Nós podemos estar falando de um pagamento, agora, de uma doação, não será o caso. Então, não existe obrigação civil do doador fazer essa doação, tá certo? Ele faz porque sente que ele tem um dever moral de remunerar o donatário. Como o artigo 540 que nós lemos fala, a doação só será efetiva na parte que exceder ao serviço prestado. Isso é um detalhezinho importante.
Como assim, professor? A doação remuneratória só será efetiva na parte que exceder ao serviço prestado? Pois é, eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Vamos ficar nesse exemplo aí do médico que fez a cirurgia. Imagine você que essa cirurgia que o médico fez na criança custaria 20 mil reais, tá? Este é o preço da cirurgia. Então, o médico fez a cirurgia, salvou a vida da criança, e essa cirurgia custaria 20 mil reais. Mas por algum motivo, imagine que o médico não cobrou os 20 mil. O médico fez a cirurgia de graça, tá bom? O médico fez a cirurgia de graça, por qualquer motivo. O pai da criança, muito agradecido, resolve então doar um carro para o médico que salvou a vida do seu filho. E aí, esse carro, vamos imaginar que ele custe 50 mil reais. Ok? O preço real da cirurgia, se o médico fosse cobrar, seria 20 mil. Mas o pai resolveu, por gratidão, doar um carro de 50 mil. Neste caso, o que acontece é que a doação remuneratória só será correspondente a 30 mil. Aqui é a doação remuneratória. Então, este médico recebeu uma doação no equivalente a 30 mil reais. Porque, como dispõe o artigo 540, a doação remuneratória só é efetiva naquilo que ela exceder ao serviço prestado. Então, se nós tivéssemos um serviço de 20 mil e a doação foi de um carro de 50, então a doação no frigir dos ovos seria de 30 mil reais. Tá bom? A doação remuneratória tem 3 características fundamentais. Quando as provas e concursos perguntam sobre doação remuneratória, geralmente é daqui que saem as perguntas. Primeira característica própria da doação remuneratória: é cabível a alegação de vício redibitório em relação ao bem doado. Então, o que acontece? Como nós já estudamos lá nos vícios redibitórios, a doação pura e simples, não cabe a alegação de vício redibitório. Então, se fosse uma doação pura e simples de um carro, se não fosse uma doação remuneratória, fosse uma doação pura e simples, e o carro viesse com algum defeito, um vício oculto, enfim, um vício redibitório, não caberia a sua alegação pelo donatário. Só que como nós estamos diante de uma doação remuneratória, e a doação remuneratória é uma espécie de doação onerosa, o artigo 441, parágrafo único do Código, fala que o regime dos vícios redibitórios se aplica para doações onerosas, como é o caso da doação remuneratória. Então, no meu exemplo do médico que fez a cirurgia, se o carro doado vier com um vício redibitório, este médico poderá alegar a existência desse vício. Percebeu? Segunda característica, a doação remuneratória não pode ser revogada por ingratidão do donatário. É o que dispõe o artigo 564, inciso 1. Então, esse dispositivo fala: doações remuneratórias não podem ser revogadas por ingratidão do donatário. A ingratidão do donatário a gente vai estudar mais para frente, tá? Mas já fica aqui essa observação. E, por fim, terceira característica é que as doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente não estão sujeitas à colação, como dispõe o artigo 2011 do Código Civil. Então, aqui, doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente, elas não se sujeitam à colação. Tá bom? Então, essas são as 3 características fundamentais da doação remuneratória. A próxima modalidade é a doação contemplativa ou meritória, também prevista no mesmo artigo 540 do Código. Essa doação, ela é feita em contemplação ao merecimento do donatário. Então, o Tartucci dá o exemplo
de alguém que doa livros a um professor famoso apenas porque gosta do trabalho desse professor. Então, aqui eu tenho uma doação contemplativa, uma doação meritória. Eu faço a doação porque eu admiro o donatário, porque eu gosto do trabalho do donatário, porque eu acho que esse donatário presta um serviço relevante para a comunidade acadêmica, por exemplo. Então eu faço a doação. Perceba que a doação contemplativa, o doador expressamente coloca no contrato quais são os motivos da doação. Então, na doação contemplativa ou meritória, o doador diz: olha, eu estou fazendo essa doação porque eu acho que o donatário merece, porque ele trabalha muito bem, porque ele presta um serviço relevante para todos, etc. O doador fala quais são os motivos da doação que o levaram a fazer aquele contrato. E geralmente, nesse caso, ele leva em consideração qualidades pessoais do donatário que ele reputa como importantes, como merecedoras aí desse benefício, tá bom? A doação meritória, ela é um ato de liberalidade, ela não perde o seu caráter de liberalidade. Então a doutrina a considera uma doação pura e simples. Ela não é onerosa, ela é uma doação pura e simples. A única diferença, pessoal, é que aqui o doador coloca no contrato os motivos da doação, geralmente motivos ligados a características, qualidades pessoais do donatário que o doador preza, tá bom? Mas não tem aí grandes consequências práticas desse tipo de doação. É uma doação, né, pouco explorada em provas, concursos, fica só mesmo o conhecimento. Essa terceira modalidade merece a nossa atenção, a doação a nascituro. E aqui eu apenas lembro você do conceito de nascituro, que é um conceito estudado na parte geral do Código. O nascituro é aquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu. Então, o nascituro é aquele que ainda está sendo gerado no ventre materno, ainda está na barriga da mamãe. Ele ainda não nasceu. Ele já foi concebido. Ele está lá na barriguinha da mamãe, mas ele ainda não nasceu. E aí eu te pergunto, posso fazer uma doação para um nascituro? A resposta é positiva, não tem problema nenhum. O código autoriza. Veja o artigo 542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Então, doação a nascituro, perfeitamente possível. A única peculiaridade que o código coloca é que o representante legal do nascituro precisa aceitar essa doação. Beleza? Mas ela é possível. Então imagine que eu tenho um casal de amigos muito próximos e a moça está grávida. E aí me convidam para ser padrinho da criança. A criança que está lá no ventre materno, ainda não nasceu. Eu, querendo, né, aí fazer uma doação, eu posso fazer essa doação para o nascituro, sem problema nenhum. Aqui eu apenas lembro para você o conceito de nascituro, tá? Que é aquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu, ou seja, está ligado ao ventre materno. Não custa a gente lembrar um pouquinho de parte geral, tá? E essa doação precisa ser aceita pelos representantes legais do nascituro para que ela seja válida. O código é muito claro nesse sentido, tá? Sobre os representantes legais do nascituro, geralmente serão os pais do nascituro. Então, geralmente, serão os pais do nascituro. Porém, é importante fazer aqui um pequeno aprofundamento, que às vezes esse representante legal do nascituro pode ser um curador da gestante. Então imagine você que, por algum motivo, a gestante está sob a curatela de alguém. O que vai acontecer? O curador da gestante será também o curador do nascituro.
O código dispõe assim, no 1779, parágrafo único. Então, quem é curador da gestante, por extensão, é curador do nascituro. Então, neste caso, caberá a ele, curador da gestante, e por extensão do nascituro, aceitar a doação. Beleza? Agora, ponto importante. A eficácia desse contrato de doação depende do nascimento com vida do nascituro. Nós temos aqui uma doação condicional. Qual é a condição, professor? Qual é o evento futuro incerto? Resposta: o nascimento com vida do nascituro. Simples. Então, o que acontece? Para que essa doação ela seja eficaz, o nascituro tem que nascer com vida. Percebeu? Veja você que se o nascituro, porventura, não nasce com vida, acontece aquilo que nós chamamos de natimorto, a liberalidade caduca. Então a liberalidade caducará. Cuidado, cuidado. Se a criança nasceu, mas nasceu sem vida, nós tivemos um natimorto, a doação caduca, não vai receber nada. Agora, se a criança nasceu com vida e morreu segundos depois que seja, como teve nascimento com vida, a doação se efetivou. O nascituro recebeu aquele bem, porque ele nasceu com vida. E aí você vai ter que observar as regras sucessórias. Vai abrir a sucessão do nascituro e aquele bem que ele recebeu de doação vai passar para os seus herdeiros. Então, você tem que ter cuidado com isso. Por isso que tem aquele exame, que a gente até comenta lá na parte geral, para verificar a presença de ar nos pulmões do recém-nascido, para ver se teve nascimento com vida ou não, porque isso é um detalhe relevante. Se o nascituro nasceu morto, a doação caduca, ele não recebe nada. Agora, se nasceu com vida, recebe o bem, ainda que ele faleça segundos depois. Tá bom? A gente percebe que o artigo 542, ele reforça aquela teoria de que o nascituro não tem a chamada personalidade jurídica material, que é aquela personalidade jurídica ligada a direitos de cunho patrimonial. Essa personalidade material, o nascituro só vai ter, só vai adquirir se ele nascer com vida. Então, essa personalidade jurídica de direito material, que é aquela personalidade para direitos patrimoniais, essa o nascituro não tem. Essa o nascituro só vai ter se nascer com vida. Então, existe apenas uma expectativa de direito, né? Então, esse artigo 542 parece que reforça essa tese da personalidade jurídica material. Tema que a gente estuda também na parte geral, por isso que eu não vou aqui ficar entrando nesses meandros, porque não é o objeto do vídeo, tá bom? Agora, um aprofundamento que merece ser feito. Doação a nascituro, beleza, posso fazer, não tem problema nenhum, desde que o representante legal aceite. Agora, posso fazer uma doação a um concepturo? Ih, professor, pera um pouquinho que eu não me lembro do conceito de concepturo. O concepturo, também chamado de prole eventual, então concepturo ou prole eventual, é aquele que sequer foi concebido ainda. O concepturo, a prole eventual, sequer foi concebido. Então, ele nem está ainda no ventre materno. Então, imagine, por exemplo, um casal que acabou de se casar e está começando a conversar sobre a possibilidade de terem filhos. Veja, não há criança ainda. Não há nascituro. Eles estão apenas conversando sobre a possibilidade de um dia virem a ter filhos. Posso fazer uma doação ao concepturo? Posso fazer uma doação
a este filho que talvez um dia venha a existir? Bom, aqui não é totalmente pacífico, mas ao que parece, tanto jurisprudência como doutrina admitem essa modalidade de doação também, tá? O código não é expresso ao tratar sobre essa modalidade de doação, mas a jurisprudência parece se inclinar no sentido de possibilidade dessa doação. Então, no mesmo exemplo, meu casal de amigos, um casal de amigos, casou e estão conversando sobre ter filhos, e caso eles venham a ter filho, eu serei o padrinho. Posso fazer uma doação para esse concepturo, para essa prole eventual? Ao que tudo indica, pode, tá? A doutrina ainda fala o seguinte: olha, existe um dispositivo do código que nós podemos aplicar para dar sustentação a essa modalidade de doação, que é o artigo 1800, parágrafo 4º. Um dispositivo que está lá no direito das sucessões. Olha o que ele fala. Se, decorridos 2 anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Então, esse dispositivo aqui, veja que ele foi pensado especificamente para o testamento. Ele está lá na parte do direito das sucessões que cuida do testamento. Então, eu posso fazer um testamento deixando um bem para um concepturo, para alguém que ainda nem foi concebido. Posso sim fazer um testamento deixando um bem para esse concepturo. Só que eu tenho esse prazo aqui de 2 anos do parágrafo 4º que eu preciso observar. Ou seja, a criança precisa, né, vir a existir, entre aspas, dentro desse prazo. Senão, né, o testamento não vai produzir efeito nesse ponto, porque não dá para ficar esperando para sempre. Então, o código fixou um prazo para o testamento. Então, posso testar bens para concepturo? Posso, desde que eles venham a existir, a ser concebidos 2 anos, até 2 anos após a abertura da sucessão. Aí a doutrina vem e fala, olha, vamos aplicar esse dispositivo para doação também. Porque como testamento e doação são institutos semelhantes, muito parecidos, eu posso usar o mesmo dispositivo legal. E assim tem sido feito por aqueles que aceitam a doação ao concepto. Tá bom? Me parece realmente muito razoável, não há porquê, né, entender pela impossibilidade dessa doação. Beleza, meus amigos? Então, com isso, a gente matou 3 modalidades de doação. A próxima fica para o nosso vídeo seguinte. Vou parando o nosso compartilhamento por aqui e te espero lá. Abraço e bons estudos.